Olá, galerinha do quarto ano que está em casa, já prontos para entrar em mais uma aula de matemática. E eu sempre gosto de chamar a atenção de vocês, gente, para a gente entrar na aula com vontade de aprender, para a gente entrar e sair de forma diferente dela, né? Então não vamos gastar esse tempo à toa sem aprender nada, só de frente para a telinha e deixando o conhecimento passar na nossa frente e a gente não aprender. Quero falar para vocês sobre a importância da matemática. Eu quero que vocês quebrem esse tabu de que matemática dá medo, que matemática é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Ela é muito fácil e gostosa de aprender. Só tem alguns desafios, mas desafio sempre é bom, né, gente? Sempre é bom a gente aprender algo diferente e novo. E matemática é isso, esses desafios, um após o outro. E eu tenho certeza que cada um de vocês conseguem passar por cada um deles. E vamos passar, não é sozinho não, é juntos. Hoje vamos dar continuidade à nossa temática de divisão e eu quero que vocês venham comigo para aprender um pouquinho mais. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos aqui entrar em mais uma aula de divisão. Na aula passada aprendemos um pouquinho da teoria e eu sei que essa disciplina, essa temática, aliás, ela traz muitas dúvidas para muitos alunos. Mas agora vamos trabalhar bem mais na prática e vocês vão aprender bem mais. Vamos aqui aprender um pouquinho, gente, sobre a nossa habilidade. O que vamos aprender na nossa aula de hoje? Então vamos lá. Determinar a divisão exata por número de um algarismo, dividendo com 2 ou 3 algarismos. Vocês aprenderam lá o que é o dividendo, né? Que é a quantidade que vamos dividir. Então, ele pode ter 2 ou 3 algarismos, tá bom? E vamos aprender a resolver problemas, né? Que envolve a divisão exata de números naturais. E já aprendemos o que é a divisão exata também ou não aprendemos? Já esqueceram? Claro que não, né? Porque o que a gente aprende, a gente não esquece. Vamos lá, alunos, olha só, sentadinhos, com material organizado, caderno, estojo, lápis. Gente, que tipo de aluno é você? É o aluno que se prepara ou é o aluno que está aí bocejando agora, acordando agora? Qual é o aluno que você é, hein? Eu espero que seja o aluno que se esforça, que já está no ponto e atento. Faça anotações importantes da nossa aula, vamos fazer muitas coisas interessantes. Tire fotos, tire prints, tire qualquer informação que vocês vão precisar depois. E mantenha-se concentrado, gente. Minha aula não inicia sem concentração, tá bom? Então ajeita aí e vamos entrar nessa aula e sair de forma diferente. Eu não quero ninguém só assistindo, né? Entrando no ouvido e saindo no outro. Eu quero todo mundo concentrado. Quem estiver fazendo zoada do lado de reps, parou, aula agora, vamos lá. Então vamos entrar na nossa aula e aprender. Como eu falei, na aula passada, na aula anterior, a aula que acabamos de assistir, aprendemos um pouco sobre a divisão. Aprendemos aí o que é dividir, os termos, a operação inversa, várias coisas. E eu tenho certeza que ainda está fresquinho na cabeça de vocês. Mas agora, gente, é hora de problematizar. E como é essa problematização? É assim, olha, eu penso, olha aqui a figurinha, pensando, depois eu interpreto e resolvo. Porque, gente, se tem problema, sem problema, vamos resolver um por um, tá bom? Então não precisa ter medo de nada. E para ficarmos craque nos problemas, eu vou dar algumas dicas. Eu sempre falo para os meus alunos. Vamos começar como? Circula os números que tiver no problema para chamar mais atenção. Sublinha a pergunta. Todo problema tem a sua pergunta. Sublinha lá o que eu quero desse problema, o que eu vou extrair dele, o que eu vou tirar dele, o que eu vou tentar resolver, qual é o problema, qual é a questão. Então vamos lá e pinte as palavrinhas matemáticas. Na aula passada aprendemos várias delas, tá bom? Quando você vê uma palavrinha matemática, opa, essa palavrinha que está me dando, uma visão aqui do meu problema. Então, vamos lá. Nosso primeiro problema, eu sempre falo para os meus alunos que matemática é você contar histórias. Como assim, professora? Matemática é números. Não, matemática também é histórias. Hoje vamos aprender as historinhas matemáticas. E a história matemática da vez, vamos já conhecer juntos. Olha só,
é importante entendermos que o problema ele traz uma situação que deve ser resolvida. Vamos lá observar os números, vamos observar perguntas, vamos pensar, interpretar e resolver. Então vamos lá para a nossa primeira questão e já sabemos que a nossa temática é divisão, então não vamos tentar aqui adivinhar qual é a operação, porque a gente já sabe que vamos trabalhar com a nossa maravilhosa divisão. Podem dizer que é maravilhosa porque vocês vão aprender, tá bom? Primeira questão. Para realizar uma gincana, a organizadora irá dividir 75 pessoas em 5 equipes. Quantas pessoas ficarão em cada equipe? Eu tenho aqui as criancinhas, né? Representando aí as equipes que vão ser divididas. E vamos armar a nossa divisão. Vamos começar do zero, pessoal. Olha, o povo aí que vive dizendo, professora, eu não sei. Professor, não consigo. Professora, é difícil. Parem com isso, gente. Parem com isso. Vamos conseguir sim. Vamos dizer, eu posso, eu sei, eu consigo e eu vou fazer. É esse o aluno que eu quero. Esse aluno que reaja. Então, vamos lá. Olha só, armando a nossa continha. 75. Da onde é que saiu esse 75? 75 pessoas que a organizadora irá dividir. E eu faço o quê? Coloco a minha chave e divido ali por 5. Vamos iniciar aqui a nossa divisão? Olha só, 75 dividido para 5, eu tenho 7 ou 5, 75 é um número só. Só que eu vou passo a passo. Primeiro eu resolvo o 7 e depois eu resolvo o 5, mas eu vou ver se isso é possível. Lembra lá do nosso passo a passo? Eu tenho que observar se o número que eu vou pegar ele é maior ou igual ao número que vai ser dividido. Então, 7 é maior ou igual a 5? Ou menor, né? Se for menor, já não pode. Então, 7 é maior que 5. Então, a divisão já começa aí, ó, fazendo bem sentido. Vamos lá. 7 dividido para 5. Eu tenho 1. Não é isso? Lembrem-se que dividir é dividir de forma igual. 7 dividido para 5, eu fico com 1. E eu vou fazer o quê? Vocês lembram agora qual é o próximo passo? Eu vou fazer a nossa operação inversa. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. Eu sei que vocês não esqueceram. Então, vamos lá. 1 vezes o 5. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Pega a visão das regrinhas. Olha só, 1 multiplicado por 5 é igual a ele mesmo. E ele mesmo é o 5. Então, eu tenho aqui o 5. E agora, professora, qual é o próximo passo? Vocês lembram? Quem aí prestou atenção na aula passada? Lembra qual é o próximo passo? Então, vamos lá. O próximo passo é fazermos aqui a nossa subtração. Então, vamos subtrair, tirar, né? Fazer a subtração aqui. Tenho 7. Eu tiro 5, eu fico com quanto? Esse cálculo dá para fazer de cabeça. Tenho 7, tiro 5, fico com 2. É isso? E agora, professora, acabou a conta? Não, vamos dar continuidade até encontrarmos ali o nosso resto e ficar tudo ok. Olha só, o 2 é um número menor do que 5, então eu não posso dividir este 2 por 5. Não tem como dividir um número menor por um número maior. Então, o que eu faço? Eu baixo o meu 5 para que eu possa formar um novo valor. E esse novo valor, sim, eu posso dividir. Então, vamos fazer o quê? 25 dividido para 5. Como é que fica aqui a nossa divisão? Eu amo dividir por 5, gente. Esse número aí, quando a gente começa a fazer o cálculo mental, ele é gostoso de ser trabalhado. Então, se formos somar de 5 em 5, a gente consegue ter uma ideia de quantas vezes a gente precisou do 5 até chegar no 25. Observe. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25. Quantas vezes eu precisei do 5? Olha, 5 vezes. Então, esse é o resultado da nossa divisão. 5. Fazemos a nossa operação inversa. 5 vezes o 5, já sabemos que é 25. E aí, a nossa subtração mais uma vez. Olha só que o processo sempre é o mesmo. Divide, operação inversa, subtrai. Se tiver novo valor, a gente usa. E aí, divide, operação inversa, subtrai. Falem aí, divida,
Operação inversa, subtrai. E isso vai ajudar muito vocês. Então, eu diminuo aqui 25 menos 25, um número pelo outro, e encontro o resto zero. Olha só, resolvemos o problema aqui da organizadora da gincana, né? Então, qual será a nossa resposta? A nossa pergunta foi: quantas pessoas ficarão em cada equipe? E a resposta fica o seguinte: ficarão em cada equipe 15 pessoas. Pronto, resolvemos um problema. Então vamos para a próxima história matemática da vez. Isso mesmo, vamos contar história aqui na disciplina de matemática. Temos um carro aqui cheio de melancias. Qual é a história que vai ser contada? Então vamos lá. Nossa segunda questão. Seu Jorge colheu 240 melancias da sua fazenda e mandou para a cidade para vender na feira central. Olha a história de Jorge. Ele dividiu as melancias em 3 carros pequenos de carga. Quantas melancias cada carro levou para a cidade? Eu estou contando a história de Jorge, que ele planta melancias e ele foi mandar para a cidade para vender lá no Mercado Central. Ele tinha 3 carros pequenos e distribuiu as melancias que ele tinha em 3 carros pequenos. E quantas melancias ele tinha? 240 melancias. E quantos carros ele tinha? 3 carros. E o que eu tenho que fazer com esses valores? Distribuir, dividir, repartir em 3 carros. Então, cada carro vai levar uma quantidade. Coloco aqui o meu valor, 240 melancias, dividido para 3 carros. E vamos começar aqui a nossa divisão. Observe, gente, agora um ponto que vocês vão aprender agora. Até agora não falamos sobre isso, mas agora vamos fazer algo diferente. Comece pelo número 2. 2 dividido para 3. Vocês lembram que eu disse que o número tem que ser maior ou igual ao número que vai ser dividido? No caso 2, ele é menor do que 3. Então, como é que eu vou dividir um número menor por um número maior? A conta aí não vai bater. Então, vamos lá. O que fazemos? Vamos olhar para o nosso vizinho, 4, e vamos formar um novo valor. E o novo valor que vamos formar é o número 24. E quanto é 24 dividido para 3? Hein, pessoal? Vamos aqui fazer como vocês gostam de fazer em casa. Vocês gostam de dividir os quadradinhos, colocando lá o palitinho, né? Ou vamos dividir. Vamos colocar 24 melancias dividindo para esses 3 espaços. Vamos dizer que cada retângulo desse é a caçamba do carro que vai levar para a cidade. Então, vamos lá. Conta comigo. 1, distribuo 1 para cada um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para por aqui? Não, é 24. Vamos lá. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Pronto, chegamos no nosso número. Já vimos que a divisão foi exata aqui, não sobrou melancia para lugar nenhum. Então, 24 dividido para 3, vamos ter quanto? Quantas melancias? 8. Já sabemos que é exato, então vai dar o mesmo valor na operação inversa. 8 vezes o 3, eu tenho 24. Aqui eu faço a minha subtração e aí coloco o resultado, que é 0. E lá em cima, professora, sobrou o 0, usamos o 2, usamos o 4 e o 0. Bom, sabia que o 0, eu posso dividir lá, ó. 0 dividido para 3, eu tenho nada. Eu divido para 3 pessoas, cada um vai ganhar nada. Então, esse 0 vai lá, ó, para baixo. E assim, finalizamos aqui a história do Jorge resolvendo o problema dele, tá bom? Então, a pergunta foi: quantas melancias cada carro levou para a cidade? E encontramos a resposta: cada carro levou para a cidade 80 melancias. Vamos aqui para a nossa terceira questão, gente. Nossa história da vez. Em uma fábrica de refrigerantes, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Quantas caixas são necessárias para embalar 198 refrigerantes? Bom,
coloco os meus valores, 198 dividido para 6. O que é o 198? 198 é a quantidade de refrigerantes, 6 são a quantidade de caixas. Então, vamos dividir os refrigerantes para as caixas, tá bom? Vamos aqui distribuir. Mais uma vez, o 1, que é o número que inicia, eu não posso dividir esse 1 por 6. Então, eu vou lá unir com 9 e formar um novo valor. Então, eu tenho 19. 19 dividido para 6, eu tenho 3, não é isso? E aí, eu faço a minha operação inversa. 3 vezes 6, eu tenho 18. E aí, eu faço o que agora? A subtração. Subtraio 19, tiro 18 e fico com 1. Não é isso? Esse 1, o que vamos fazer? Vamos baixar o 8. Esse 8 vai lá para baixo para fazer um novo valor. Porque um só não pode ser dividido por 6. Então, agora eu tenho 18. 18 dividido para 6, eu fico com 3. A operação inversa, 3 vezes o 6, tenho 18. Faço a minha subtração e aí eu encontro o resto 0. Mais uma divisão exata aí, viu como deu tudo certo? E qual foi a nossa pergunta, pessoal? A pergunta foi: quantas caixas são necessárias para embalar 198 refrigerantes? E a resposta ficou assim: são necessárias 33 caixas para embalar 198 refrigerantes. E agora vamos para a nossa próxima questão, questão 4, viu, pessoal? Uma papelaria recebeu uma encomenda de 630 cadernos. A papelaria tem que enviar esta encomenda para o comprador em 5 caixas. Quantos cadernos serão colocados em cada caixa? Vocês vejam que a situação parece um pouquinho com a situação anterior, né? Então, vamos colocar o valor, só que temos um valor bem maior. 630 dividido para 5. Observem. Posso iniciar com 6? Ou eu vou ter que juntar o 6 com o 3 para formar um novo valor? Claro que não, porque o 6 ele é maior do que 5. Então, o número sendo maior ou igual, a gente já vai logo para a divisão. Então, 6 dividido para 5, eu tenho 1. Minha operação inversa agora. 1 vezes o 5, eu fico com 5. Faço a minha subtração e encontro a diferença, que dá 1. E agora, professora? Bom, eu vou lá para o meu 3, baixo esse 3 e continuo. 13 dividido para 5. 13 dividido para 5, eu tenho 2. Faço a operação inversa, 2 vezes o 5 e fico com 10. Faço mais uma vez a minha subtração e fico com 3 a diferença. E agora, continuo baixando os números. Enquanto tiver número para baixar, professora, mas naquela vez a senhora não falou que o 0 a gente divide e coloca o 0 lá? Só que aqui embaixo ainda tem resto. E se tem resto, eu não posso deixar de usar ele. Ele tem que entrar na operação. O que eu faço agora? Eu pego este 0 e ele vai lá para baixo também, gente. Olha, formei um novo valor, 30. Esse 0 aqui, à esquerda, não tem valor nenhum, viu, gente? Então, olho para o 30. 30 dividido para 5 dá 6. E 6 vezes o 5 dá 30. Faço aqui a minha subtração mais uma vez. E 30 menos 30, eu só posso encontrar um resultado, que é resto 0. Viu? Até aqui tudo bem nas nossas divisões? Vamos aqui responder a pergunta: quantos cadernos serão colocados em cada caixa? E a nossa resposta fica assim: em cada caixa serão colocados 126 cadernos. Tá bom? Vamos aqui para mais uma questão. Eu gostei de elaborar essa questão, gente. Olha só. Quinta questão diz assim: no conjunto habitacional de Seu Arcoverde, há 136 casas distribuídas em 4 quadras. Quantas casas cada quadra do bairro possui? Olha aí, trazendo para a nossa realidade. Vamos lá. 136 é a quantidade de casas que tem em 4 quadras, né? Mas ele quer saber que em cada quadra separada, quantas casas tem. Então, vamos lá. Vamos dividir para 4.
Observando, 1 é maior do que 4, então já não posso trabalhar com esse número. Eu vou alinhar aí com 3, vou trazer o novo número, que é 13. 13 dividido para 4. 13 dividido para 4, eu tenho 3, e 3 vezes 4 eu tenho 12. Faço aqui a minha subtração e fico com 1. E aí eu baixo o 6, mais uma vez, o processo é sempre o mesmo. Baixo o 6 e eu tenho 16. 16 dividido para 4, eu tenho 4 e faço a minha operação inversa mais uma vez. 4 vezes 4 eu tenho 16 e aí subtraio. Vejam como o processo é sempre o mesmo, então eu acho que vocês já interiorizaram, né? Então, 16 menos 16 dá 0 e eu encontro o resultado. Nossa pergunta foi: quantas casas cada quadra do bairro possui? E a resposta: cada quadra do bairro possui 34 casas. Gente, até aqui eu creio que vocês já estão craque na divisão. Não é possível. Divide, operação inversa, subtrai, vai tudo de novo. Então, vamos lá. Nossa próxima questão, questão número 6. No Dia das Mães, o vendedor de flores repartiu, olha só a palavrinha matemática, ele repartiu 204 rosas em 6 ramalhetes. Quantas rosas havia em cada ramalhete? Eu vou colocar aqui os meus números, não é isso? 204 dividido para 6. Não posso dividir o 2, porque o 2 é menor do que 6, então o 0 vai entrar na jogada sim, então fico com 20. 20 dividido para 6 eu tenho 3. Operação inversa, 3 vezes 6 é igual a 18. Eu faço aqui a minha subtração e fico com 2. Aí continuo, baixo o meu 4 para cá, fico com um novo valor, 24. Continuo, 24 dividido para 6 eu tenho 4 e 4 vezes 6 dá 24. Faço a minha subtração e encontro o meu resto, que eu já sei qual é, e é 0. Qual foi a pergunta, pessoal? Quantas rosas havia em cada ramalhete? Ramalhete é esse buquezinho que é feito separadamente. Então, havia em cada ramalhete 34 rosas. Gente, já trabalhamos bastante a divisão. E eu estou sentindo, eu estou tão positiva que vocês estão aprendendo. Eu acredito que vocês estão aprendendo sim, a não ser que estejam perdendo foco com alguma coisa que esteja ao redor. 7ª questão, vamos aqui finalizando daqui a pouco. Na compra de um aparelho celular que custou R$ 480 e foi pago em 8 prestações iguais, quanto custou cada prestação? É uma coisa que fazemos diariamente, né, gente? Comprar coisas à prestação. Uma vez meu filho perguntou: mãe, o que é prestação? Bom, eu compro uma coisa e eu divido em partes iguais e eu pago durante alguns meses. Não é isso? Até acabar. Quando acabar, a gente compra outro, né? Então, vamos lá, ó, 480. Eu vou fazer o que com esse 480? Eu vou dividir por 8. Professor, e esse 8 é a quantidade de prestações que foi pago o aparelho celular. Então, o 480 é o valor, 8 é a quantidade de prestações. Vamos lá. 4, gente. 4, olhando primeiro por 4, vamos iniciar devagarzinho. 4 eu posso dividir para 8? Claro que não. Por quê? Porque o 4 ele é menor do que 8, então a gente não divide um número menor por um número maior. Vou lá unir com 8, formar um novo valor, então 48. 48 dividido para 8, eu tenho o resultado 6. E aí como é que fica? Agora eu faço a minha operação inversa. 6 vezes o 8, repito tudo de novo, tenho 48. E agora, professora? E agora todo mundo já sabe que já fizemos várias. Agora a gente vai subtrair. E aí temos aqui 48 menos 48. E a gente percebe que se os números é igual, não vamos nem bater cabeça, né, gente? A gente já sabe que o resultado é 0. Então temos aqui 0. Professora, aí tem mais um 0 ali. Olha só. Teve uma situação que ainda tinha número aqui no resto. E a gente baixou o 0 para formar um novo valor. Nesse caso, gente,
não tem valor aqui embaixo. Então, eu pego o 0 e já vou logo dividindo lá por 8. Se eu tenho um 0 e divido para 8 pessoas, cada um vai ganhar nada. Ou, no caso aqui, 8 prestações. Não vamos usar a pessoa que o problema está falando de prestações. Então, eu tenho R$0 e eu divido lá para 8. Então, esse 0 só vai lá para baixo. Vai fortalecer ele aqui embaixo, ó, o valor. Tá bom? Então, concluímos aqui mais uma vez a nossa divisão. E como é que fica aqui? 0 vezes 8, todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, continua aqui subtraindo todos os zeros. Então, se não tem valor aqui, eu já sei que vai dar 0 mais uma vez. Olha ele aí, né? Trabalhamos muito com ele. Como é que fica aqui a nossa pergunta? Como é que fica aqui a nossa resposta? Nossa pergunta foi o seguinte: quanto custou cada prestação? Foram 8 prestações, não é isso? E cada prestação custou R$60. Então, ele pagou R$60 8 vezes, né? 60 mais 60, mais 60, mais 60, por aí vai. Mais 60, mais 60, mais 60, mais 60. 8 vezes. Todas essas 8 vezes dá o valor que o celular foi comprado. Não é isso, pessoal? Gente, o que aprendemos hoje? Aprendemos hoje a interpretar problemas de divisão e aprendemos hoje a resolver problemas de divisão exata. Cada probleminha que recebemos, ele tem lá a sua questão a ser resolvida. Alguns problemas são mais fáceis, outros exigem mais habilidade, outros exigem mais desafios, mas isso não quer dizer que não possamos passar por cada um deles, tá bom? E vou deixando aqui com vocês a nossa frase: prenda-se àquilo que eu faço diferente. Então, seja aquele aluno que age, aquele aluno que está pronto aí todo dia para assistir as nossas aulas e que realmente está disposto a aprender. E aí, quem saiu dessa aula diferente? Quem realmente aprendeu a divisão? Vamos ficando por aqui, gente. A professora Gleiciane se despede. Então, eu quero que vocês fiquem aí em casa todos bem. Um forte abraço a todos vocês, à família e também aos nossos professores que estão aí trabalhando dia após dia nessa jornada. Forte abraço da professora Gleiciane Gomes e tchau, tchau!